Muito bem, estamos ao vivo com mais um Papo de Carreira. Primeiro Papo de Carreira no estúdio novo. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Depois de 2 semanas falhadas, vamos dizer assim, né? Foram 2 semanas aí de intenso trabalho para mudar aqui o estúdio, para deixar tudo funcionando. Umas outras coisas que vêm acontecendo aí que a gente vai conversar ao longo do nosso papo. Vamos ver como estamos aqui. E claro, temos psicóloga oficial do Papo de Carreira Apostos, não é, Priscila Stone? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje eu Que tô bom. de helicóptero, qualquer piloto de helicóptero. Não, mas você sabe que esses fones, eles são ótimos, né, assim, porque corta bastante o barulho em volta e tal. Eu sempre usava nas lives, até que eu resolvi fazer uma configuração aqui para pegar a mesma configuração que eu uso para gravar, e aí consegui dar uma ajustada. Pronta para revelar as suas estratégias de estudo online? Estratégias para aprender online? É, só- é uma piada interna, na verdade, assim, a gente decidiu o tema de última hora, eu mandei uma sugestão, a Pri aceitou, e a gente vai fazer um papo de carreira aqui bem descontraído, como sempre a gente faz, mas não tem nada programado, então por isso que ela fez essa carinha aí. Opa, peraí, você falou que era só um papo, e aí, cadê? Aqui eu É. aplico. Não, vamos, vai ser bem legal, porque é para a gente compartilhar um pouco as nossas impressões mesmo, sabe, Pri? Eu acho que é, você vai achar estranho, mas assim, essa Black Friday, ela tá me despertando não sei nem dizer exatamente o que que é, mas eu tô ficando meio pé da vida com a maioria dos vendedores de curso, sabe? Porque a gente sabe que tem coisa que não funciona, né? E parece que as pessoas querem comprar justamente o que não funciona. Então, para eu não ficar só me remoendo por dentro, eu propus esse tema aqui para a gente tentar trazer um pouco de ideias sobre como que as pessoas podem estudar online, para elas pararem de comprar esses cursinhos mequetrefe aí que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso papo. Aliás, eu preciso fazer uma coisa aqui, temos vinheta nova e eu preciso rodar a vinheta, porque senão o criador da vinheta vai ficar bravo comigo. Começamos o papo de carreira daqui a pouco. Olha aí, ó, o Leonardo com a gente. Fala, Leonardo, boa noite. Black Fraud? Você sabe que o meu problema, eu vou falar da onde que eu tirei essa história, não tem nada a ver, né? Papo de carreira sobre estratégia de aprender online, o cara vai falar de Black Fraud, Black Friday. Mas a verdade é que eu tô há muito tempo já nesse business, entre aspas, né, de curso online. Faço curso para plataformas, algumas plataformas bastante éticas, bastante decentes, para as quais eu trabalho, diga-se de passagem, já sabem quais são. Mas os produtores de cursos mais individuais, assim, sabe? Aqueles. A gente sabe os nomes, né? Cara, eu não consigo acreditar que as pessoas ainda compram esses tipos de conteúdos, que assim, é aquele conteúdo que você vai comprar um curso. Tudo bem, você não vai pagar muito caro, mas você também não vai usar, porque tem o recicladão da Black Friday, né? Então, são vídeos antigos que o cara não tem mais nada o que fazer, ele pega e vende por X. Tem aquele vitalício não sei que, blá blá blá, que você sabe que você vai abrir lá e não tem nada com nada, é um monte de vídeo solto. Enfim, eu fico bem incomodado com isso, porque assim, isso mancha o mesmo negócio que eu também estou fazendo. Só que assim, não dá para você fazer um curso com qualidade, direitinho tal, e vender vitalício por um preço minúsculo, né? É impossível. Eu estou tentando aqui, depois eu ainda vou trazer aí uma coisa legal, legal mesmo, mas eu estou montando aqui para a gente conseguir chegar próximo dessas coisas, porque senão você não compete no mercado, né? Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar das nossas estratégias para aprender online, para dar um pouco de direcionamento, pelo menos para a galera que acompanha a gente aqui no Papo de Carreira, sobre quais são boas estratégias para aprender online, pode ser offline também, tá? Olha aí, nossa amiga Michele por aí. Boa noite, Michele. Voltemos à programação normal. Também estávamos com saudade do papo de carreira. E ainda não é programação normal, porque eu ainda estou devendo, né? Estou devendo
várias coisas, né? E uma delas é nossa produção colaborativa de conteúdo, que já vai vir por aí também. Então, nosso papo de hoje, estratégias para aprender online, mas pode ser offline também. Pri, vamos começar assim, ó. Você, durante algum tempo, trabalhou neste business, certo? Você era instrutora em uma plataforma e você teve contato ali com pessoas que conseguiam estudar online, pessoas que tinham mais dificuldade de estudar online. Vamos resgatar um pouco disso? O que você consegue lembrar, assim, para dizer para a gente de se você acha que tem perfis diferentes, pessoas que conseguem estudar online, pessoas que não, quais eram as dificuldades que as pessoas relatavam, ou será que era tudo mil maravilhas e as pessoas conseguem trabalhar aí com cursos online? Eu estou falando online, mas eu estou pensando aqui no online gravado primeiro, né? Para a gente pensar aí nesses conteúdos, e aí até faz um gancho para eu fazer os meus desabafos aqui da Black Friday. A gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade de estudar com online gravado. Tem outras pessoas que não. O que você pode comentar sobre isso? Bom, a primeira coisa é que eu ainda estou como pessoa instrutora numa plataforma que se chama Future Law. Então, ela é muito focada Vivendo na área isso. do direito, né? Depois de 8 anos aí gravando em português e espanhol, agora numa outra área, num outro segmento, né, do direito. Eu pensei que você ia falar em outro idioma agora. Não, depois eu até vejo se eles têm outro, né? Mas enfim, vamos começar com português. Mas o que acontece? Uma das grandes motivações que eu tive, inclusive, para fazer a minha pós em Neurociência Aplicada à Educação, era isso, pensando nesses diversos Que legal. perfis de aprendizado. Então, tem pessoas, né? Primeiro passo, tentar identificar qual é a sua forma que você aprende, né? A gente só aprende aquilo que faz sentido. Então, tem pessoas que é mais auditiva, tem pessoas que tem que escrever, esqueci o termo lá, quando que é escrever, tem que tatear Sinestésico. alguma coisa. Isso, Sinestésico. sinestésico. Obrigada. E perceber qual que é o seu perfil. Né? E aí, enquanto instrutora, eu tentava englobar tudo isso, incentivando ali, né? Então, por exemplo, olha, faz o seu resumo, faz aí um mapa mental para você organizar as suas ideias. Então, perceber qual é o estilo de aprendizado, acredito que seja o marco zero. É o passo fundamental que a gente tem que ter para a gente... Inclusive, hoje à tarde atendi uma moça que ela está no curso de enfermagem, e ela tem dificuldade em 2 disciplinas super tensas, e aí eu estava perguntando como que era a rotina dela de estudar. Adivinhem, ela trabalha e estuda à noite, né? Trabalha durante o dia e estuda à noite. Adivinhem, ela deixa para estudar tudo no final de semana. E aí, o que você pode dizer sobre isso? Cuidado. É a mesma coisa quando a gente fala da jornada de sono, né? Então, poxa, eu acordo cedo e vou dormir tarde durante a semana porque eu trabalho e estudo, e aí vou compensar no sábado e domingo. Negativo, não vai. A gente precisa ter todo esse ciclo completo. Mas eu entendo que, dependendo da rotina, é complicado. Mas lembre-se que são períodos, uma hora vai acabar, certo? E aí, no caso dela, eu incentivei ela, eu pedi para ela descrever qual que era a rotina dela. Quanto tempo tem de almoço? 1 hora. Em quanto tempo você almoça? 20 minutos. Será que em 20 minutos, 30 minutos, você não consegue rever o que foi que você aprendeu na noite anterior, né? No caso da classe? Pelo menos para reforçar, né? Isso, eu falei, você vai reforçando, e aí quando chegar o período de provas, você vai resgatar aquelas informações que estão acomodadas. Uhum. Aí ela, sabe assim, quando descobre a América? Falei, e aí você aproveita o seu final de semana para fazer outras coisas que você gosta, como, por exemplo, passear, enfim, fazer outras atividades. Então, legal. Acho que é algumas crenças que a gente vai criando no sentido de, não, eu só tenho final de semana para estudar. E aí eu falei até da minha experiência, né? A última faculdade que eu fiz, eu estudava de manhã, tinha ali o tempo de 10 minutos do deslocamento da faculdade para o trabalho, era o tempo que eu tinha para revisitar. E na aula, vidradíssima, não existia celular, não existia conversa, não existia nada, porque depois eu sabia que não ia ter tempo. Então, gestão de tempo é fundamental também. Muito bom, eu acho muito chique essas pessoas que falam a última faculdade que eu fiz, né? A pessoa que... mais 15 faculdades. Brincadeira, por aí. Eu vou comentar um pouco disso que você falou, porque tem umas coisas que acho que você já sabe e você falou tão rápido que eu queria dar uma destacada, porque é muito importante. Mas antes, a Michelle falou assim, ó, desafio, tirar dúvidas pós-aula por escrito. Às vezes é bem difícil se fazer entender. Esta live vem me deixando expert na escrita. Primeiro de tudo, eu vou te dizer que você sabe disso provavelmente, Michelle, mas você escreve bem, né? Para essas mensagens, principalmente de chat,
que a gente às vezes vê umas mensagens difíceis de entender. Às vezes, eu sei que eu já participei de live também, eu mais faço do que participo. Mas às vezes você está participando da live, você quer entrar naquela hora, né? Você quer comentar logo, então você escreve correndo e sai tudo meio torto. Mas tem sido bem fácil de entender. Eu fiz uma pós online durante a pandemia, pô, deve ter sido difícil, né? Mas eu criei uma rotina, dias de semana e horários para estudar. Isso é interessante. Michele, ó, a Pri falou uma coisa que eu queria ressaltar, porque é muito importante. Ela falou o seguinte, do reforço, né? Quando você estuda alguma coisa, você vai esquecer. Se você estuda no final de semana, até outra semana, provavelmente você vai esquecer mais da metade. Quando você faz o reforço, você não precisa ler tudo de novo. Basta você ler um pedaço e o teu cérebro vai reforçar tudo aquilo que você estudou. Então é bom você fazer esses reforços periódicos. Imagina que você consiga ali, durante a hora do almoço, fazer um reforcinho. Não pode ser correndo também. Pô, eu vou almoçar correndo, ler correndo. Também não vai funcionar muito bem. Mas se você conseguir ali alguns minutos para dar uma lidinha, já vai te ajudar. Deixar para estudar só no final de semana é complicado. Tem gente que consegue? Tem gente que consegue. Mas é porque tem uma predisposição a ter uma facilidade de aprendizado. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? A gente tem que levar a sério. E eu vou ficar... Eu acho que eu tô remoendo aqui essa história, né, dos cursos online aí da Black Fraud, como disse o nosso amigo Leonardo, que é... As pessoas vendem como se você fosse comprar o curso e você fosse ganhar uma habilidade. Isto não é verdade. Você precisa comprar. Se o curso fosse bom, você precisaria comprar e fazer o curso com estratégia. O que acontece muitas vezes com cursos online? Existe uma estatística de uma das maiores plataformas, marketplace, na verdade, que é a Udemy. É um dos maiores marketplaces, né? Todo mundo pode pôr curso lá. Mais da metade das pessoas que compram o curso nunca entra. Olha só isso, mais da metade das pessoas que compram um curso online nunca entra no curso. A pessoa compra e nem olha o que tem lá dentro. Mais da metade. Então a gente, assim, aí você vai falar assim, não, mas eu não sou... Todo mundo que eu falo não é assim, mas mais da metade das pessoas compra curso online e não entra. Por quê? Porque a pessoa acha que vai conseguir, mas não consegue na correria do dia a dia. Então, muito provavelmente, você precisa de estratégias de um momento para estudar. Provavelmente você precisa que a plataforma te ajude com isso, né? Estabeleça ali algum critério, alguma coisa que fique te cobrando, porque senão dificilmente você vai se planejar sozinho, sozinha. Então, já começa aí um primeiro ponto. Acho que a gente já tira aqui um pouco da ideia de que, meu, é só comprar o curso e, né, tudo vai dar certo. O Leonardo diz pra gente, tem um amigo que estuda 8 horas por dia para concurso público e está tendo resultado. Já passou em vários e no que está buscando já passou na primeira fase. Assim, ó, estudar 8 horas por dia, todo dia, primeiro assim, se a pessoa tem um descanso, né, dorme bem, faz alguma coisa, né, porque 8 horas... Pode Mas falar. peraí, né? No mínimo não tem uma preocupação econômica, né? Porque a pessoa já deve estar com a vida minimamente encaminhada, porque Então, para você conseguir se dedicar 8 horas, né, Léo? Eu sei quem que é no sentido da área. É uma área que exige muito. uhum. Não, mas de qualquer maneira, assim, ó, você estudar 8 horas por dia, vamos dizer que ele trabalhe 6 horas e estude 8. Aí ferrou, aí tá demais isso, né? Vamos dizer. Leonardo, a gente não precisa entrar em detalhes, tá? Porque podem ter informações aí que é melhor não passar, porque tem gente, por exemplo, que trabalha online e, né, tem ali uma jornada de trabalho meio flexível e consegue estudar. Mas vamos passar só na ideia do estudo, né, para a gente não ficar também futucando na vida dos outros. Se você, vamos supor um jovem que não está trabalhando ainda, está na casa dos pais e consegue estudar 8 horas por dia, todos os dias, se essa pessoa se alimenta bem, dorme bem, ela está fazendo o estudo no lugar do trabalho, né? Então, ali, ó, trabalha 3 horas por dia, já tem um kkk ali. 6 horas por semana, eu fico doido. Mas assim,
é uma estratégia também, porque 8 horas por dia é como se você estivesse trabalhando. Você botou, né? A pessoa botou aquilo lá como um trabalho. Eu, particularmente, eu vou contar um pouco das minhas coisas aqui também, para ajudar. Eu, vamos dizer que o meu trabalho, às vezes, é estudar. Porque eu tenho que montar um conteúdo, por exemplo, de algo novo, eu tenho que estudar para conseguir fazer aquele conteúdo e tal. Eu tenho uma boa tolerância a estudar várias horas seguidas, quando eu preciso aprender alguma coisa. Mas eu já percebi, pelas pessoas do meu entorno, que a maioria não tem essa tolerância. Então são poucas pessoas que têm essa tolerância de estudar tantas horas direto, assim. Não acho, mas aí é achismo, tá, Leonardo? Eu não acho que a maioria das pessoas consiga fazer isso. Precisa ter uma boa tolerância ao cansaço, né? Aquele cansaço mental. Precisa estar muito focado mesmo. O salário do concurso precisa ser bom, né? Enfim, acho que tem uma série de coisas aí. Você quer comentar, Pri? Ó, o Douglas está aí com a gente. Fala, Douglas, tudo bem? Boa noite, Douglas. É, nossa, a minha cabeça foi para tantos cantos, mas acho que principalmente ter qual que é o seu objetivo, né? Por que você vai estudar? No caso Você está dessa focado, pessoa, né? eu sei que tem um objetivo assim muito específico, né? Então é para passar num concurso, uma área, Um enfim. concurso específico, né? Né? Então, vou falar, tá, Léo? A área da magistratura, que a gente sabe que é ultra concorrido, enfim, tem vários aspectos aí. Então, é como se fosse uma pessoa que está lá estudando para passar no vestibular de medicina e depois para residência, especialização, e o ciclo nunca acaba. Tem que ter nascido meio que voltado para isso. É. É que eu concordo com você, essa questão da Perfil, né? violência e assim, quem não tem perfil não consegue, consegue, só que com certeza com um investimento muito maior de tempo e energia mental. Então, Mas, acho que o primeiro assim, passo também é qual que é o objetivo? O que você quer fazer com esse estudo, né? é, ó, assim, eu acho que tem uns detalhes aí que fazem todo sentido, né? Você fala, por exemplo, pô, a pessoa está estudando para um concurso que vai pagar 35 mil. Então, o foco é a grana, né? E faz todo sentido. Mas mesmo assim, Pri, eu chutaria que a grande maioria das pessoas não consegue tolerar isso, assim. Mesmo que a pessoa tente, a maioria não vai conseguir, né? Essa é uma das coisas pelas quais eu quis fazer essa live aqui. A gente precisa um pouco de estratégia. Você já falou um pouco sobre isso também. Eu queria retornar aquela parte que você falou de visual, auditivo, né? A gente vê um pouquinho isso. E existem algumas controvérsias quanto a isso também. Ó, a Michelle está comentando ali, o motivador tem que ser bem forte. Ou seja, tem que ter muito foco, deve ser isso. Ou muita grana, né, envolvida. Eu tenho visto ultimamente algumas pessoas que estudam aí sobre aprendizagem trazendo uma ideia, e eu queria trazer um pouco essa ideia, e você pode discordar, tá, Pri? Porque ela vai um pouco contra essa ideia de que cada um tem um canal de aprendizagem. A ideia que eu tenho visto e que me pareceu fazer sentido é que, assim, se você aprender estratégias de aprendizagem que são mais, não são mais genéricas, elas são mais efetivas para a maioria das pessoas, você pode sair um pouco dessa ideia de, eu sou mais visual, eu sou mais sinestésico. O que que acontece, por exemplo? Antes de tentar explicar, eu vou comparar, por exemplo, eu acho que eu parei de anotar na oitava série, na minha época ia até só até a oitava série, né, do primeiro grau. E aí você ainda era obrigado a escrever, você está com 13, 14 anos, 14 anos. Você ainda tem que anotar. Mas eu já anotava de qualquer jeito, porque eu não ia ler mesmo. Eu percebi assim, cara, eu não leio isso aqui. Eu faço depois a prova, eu estudo pelo livro. Eu gosto de estudar pelo livro, porque já está lá no livro, esse negócio de anotar. No segundo grau, eu anotava pouquinho. Na faculdade, acho que eu não anotei praticamente nada. Eu anotava uma linha por aula. Eu pegava os materiais, eu olhava os materiais, livros. Na minha época ainda tinha aquela história da Xerox, né? Você pegava os materiais e descia lá no centro acadêmico, tirar Xerox de tudo e ficar estudando pelos papéis. Eu não anotava nada. Na faculdade eu prestava bastante atenção
a galera era meio nerd, né? Fiz FATEC, então, pô, a galera muito nerd ali, a gente realmente estudava, a gente falava das coisas e tal. Quando eu fiz a pós, nossa, a pós eu não anotava e eu já nem prestava tanta atenção assim, porque tinha coisa que eu já meio que já sabia, tinha coisa que você já sabia onde ia dar, tinha aquela aula meio chata. Acho que eu sempre gostei de estudar por conta própria. Então eu pegava o tema do professor lá e depois eu ia estudar, eu buscava conteúdo, eu gosto muito de estudar por vídeo hoje em dia, né? Então anotar não é comigo. Mas tem gente que gosta de anotar. Eu tenho muito aluno e aluna que gosta de anotar. Mais aluna do que aluno. Não sei se é uma característica ou se é uma observação ou se é uma coisa da minha cabeça, mas parece que tem mais aluna que gosta de anotar, assim, principalmente em aula presencial, do que aluno. Mas eu não vejo estas pessoas aprendendo com essas anotações. Por exemplo, quando você está numa aula presencial e você está anotando, eu fico sempre com a impressão que a pessoa não está conseguindo prestar atenção porque está anotando. As pessoas que não anotam e que prestam atenção, que fazem pergunta, que estão ali focadas, eu tenho a impressão que, no geral, elas aprendem um pouquinho melhor. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns estudos que têm mostrado que existe uma forma de estudar. E essa forma de estudar é um pouco mais em você prestar atenção, você interagir com o conteúdo, e essas anotações você faria, entre aspas, depois. Imagina assim, ó, você prestou atenção na aula, você conversou, você fez as perguntas, aí você entendeu, na sua cabeça você entendeu alguma coisa. Aí você meio que descarrega num papel, é isso, é aquilo. Mesmo que seja, por exemplo, saí da aula, cheguei em casa, anoto. Ou tive aula num dia, no outro dia, anoto. Isso eu estou falando, depois a gente pode buscar um pouco de fontes, tá? Porque hoje vai ter que ser fontes da minha cabeça, porque eu não lembro os nomes das pessoas. Até tem uma pessoa que eu lembro o nome, vou trazer um vídeo para a gente discutir um pouco, mas me pareceu fazer... Né? Não, é uma pesquisadora atual agora. Ela é, assim, deve ser mais nova que eu. Pesquisadora, não é ninguém que escreveu livro de nada, não. Não, mentira, escreveu livro sim. Mas ela é uma neurocientista. E ela tem, as coisas que eu tenho visto dela, tem feito sentido mais ou menos assim. O nosso cérebro, de uma forma geral, ele tem um jeitinho de aprender. Se você entender esse jeitinho de aprender, você vai aprender melhor. Em vez de você ficar tentando falar assim, não, eu sou assim, eu gosto de anotar. Às vezes, a pessoa gosta de anotar porque ela acostumou que ela tinha que anotar. Não é porque ela aprende melhor, porque ela não sabe uma estratégia melhor do que essa. Então, assim, ó, as pessoas que eu posso, que estão, meus alunos, assim, eu falo assim, ó, você tem essa mania de anotar durante a aula? Tenta fazer diferente. Tenta prestar atenção na aula, interagir, tirar dúvida, entender e anota depois, como se você estivesse fazendo um download do seu entendimento. Parece que funciona melhor, Pri. Vai lá, o que você acha? Comente, livremente. Eu acho que cada um tem que perceber mesmo qual é a sua forma, né? A gente tem aí grandes referências quando a gente fala de aprendizagem, né? Então, a gente tem o Piaget, a gente tem o Valon, a gente tem Vygotsky. Então, cada um dessas figuras tem aí o que eles configuram como o que seria o esperado, tá? Então, o Piaget, nossa, você estuda na faculdade, é fase 1, fase 2, etapa 1, estágio, tudo muito bem definido. E depois Vygotsky veio, e aí ele fala muito dessa interação entre o ambiente com o aprendizado, então as conexões que eu vou criando com aquilo que me é passado, e aí se eu vou anotar, se eu vou desenhar, isso é uma consequência. Mas como que a mágica acontece, né? Então o Vygotsky ele fala muito dessa interação sócio, né, interacionista, justamente, que é um movimento para a gente conseguir perceber como é que a gente de fato apreende, porque o que acontece no modelo tradicional de ensino? É decoreba. Ah, Fechou, não, isso pegou a prova, total. fechou a porta, Isso acabou, total. esqueceu. É. Então, acho que vai muito aí dessa dinâmica, né? Pelo que você descreveu, como era a sua rotina e pelo que eu vivenciei em faculdades e até mesmo dando os cursos, é exceção. É ser autodidata no sentido de Não, isso é verdade você mesmo. ter ali uma expectativa do que você quer aprender e você percorre os seus caminhos.
tem gente que tem muita dificuldade com o ensino dirigido, sabe? Então, acho que você está Faz um pouco sentido. fora da curva ali do Não, que a faz gente sentido. chama de normalidade. Sim, eu concordo com você já de primeira. O que eu acho é que, aí tentando trazer para a média, né, das pessoas, o que a gente tem visto, eu quero muito fazer um papo de novo, esse aqui, hoje é um papo meio experimental, assim, para a gente ir jogando ideia, tá? Depois a gente faz um outro com as bases, aí você traz alguns autores, eu trago alguns autores também, para a gente fazer essa, eu acho que é bem bacana isso. A gente tem, por exemplo, algumas técnicas, né? Que nem a técnica Pomodoro, que coloca a forma de você compartimentalizar o tempo que você vai fazer. Então, né, foca um tempo, dá uma descansadinha e tal. Isso é uma primeira coisa. Tem não é nem um autor, na verdade ele é um autor, mas é o Feynman, é um físico norte-americano, que ele desenvolveu uma técnica de aprendizagem, que é muito próxima com o que eu gosto de fazer. A técnica dele, acho que eu já comentei isso aqui em outros vídeos, era uma técnica de você aprender alguma coisa, então você tenta aprender alguma coisa, depois você tenta explicar. Então você vai fazer 2 passos. Aprender, entendi, acho que eu entendi. Eu vou tentar explicar. Na hora que você vai tentar explicar, você tem dificuldade. Você fala, é aquele negócio. Quando você começa a falar muito aquele negócio, aquela coisa, você não tem os nomes, você vai ter que buscar. E aí, isso me parece que funciona muito bem. E ele é bem antigo, esse Feynman. Eu não tenho certeza se ele está vivo ou se ele morreu recentemente, mas ele é assim, contemporâneo, não é ninguém muito antigo, não. E a técnica dele, ele deu uma evoluída, depois uma detalhada, ele fazia assim, ele tentava aprender, e ele tentava explicar como se ele estivesse explicando para uma criança de 6 anos. Ele falava assim, se você tiver uma criança, é melhor ainda. Então, se você puder, sei lá, você tem um filho, um sobrinho, alguma criança pequena, que você, deixa eu te explicar um negócio. Aí você vai lá e explica, porque ela vai te fazer um monte de perguntas, você vai se perder, e você vai perceber as lacunas do seu aprendizado. Isso também bate, Pri, com aquela ideia que a gente vê da pirâmide. A pirâmide eu não lembro também. Eu vou ficar devendo também, eu não lembro a fonte. Eu sei que tem um livro que mostra aquela pirâmide de o quanto você aprende se você lê, se você interage, se você Nossa, eu achava que isso usa. era meme, é de verdade? Não, isso é verdade. E aí a última basezinha lá é ensinando, né? Se não me engano, é quando você ensina. Depois, É, essa aqui acho que eu vou até eu, buscar aqui, porque isso tem uma origem interessantezinha e faz um certo sentido. eu trabalhei com o Alexandre Magno, né? Então ele publicou um livro do Learning 3.0 na época, que ele fala justamente sobre como profissionais criativos aprendem. E aí ele faz, gente, uma abordagem maravilhosa sobre o que é essa aprendizagem, quais são os caminhos, né? Então tem gente que precisa dominar minimamente a teoria para aplicar, e tem outras pessoas que fazem o inverso, vai tateando para validar ou refutar aquela teoria. Então, tem vários movimentos aí internamente, mas essa pirâmide, eu não lembro de ter visto no livro dele. É a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Eu já vi isso aqui em vários lugares. O William Glasser era mestre em psicologia clínica, doutor em psiquiatria. Ele que criou a pirâmide de aprendizagem. Deixa eu compartilhar isso aqui. Isso aqui é assim, essa fonte aqui, eu acabei de pesquisar na internet, então não sei, mas como a pirâmide é muito conhecida, eu já vi isso aqui, já falei sobre isso aqui um monte de vezes, eu sei que a pirâmide é essa daqui, tá? Deixa eu compartilhar minha pantalla. Aqui. É isso aqui, ó. E depois, de novo, nós vamos refazer esse papo aqui com mais fontes, mas inclusive isto aqui, então, vamos pegar a primeira pirâmide, né? Então, você aprende 10% do conteúdo que você quer aprender quando você lê, 20% quando você ouve. Isso aqui já está em xeque hoje pela neurociência, né? De ler ou ouvir. Observar. Observar é assim, ó, aqui não é observar a coisa, alguém explicando, não é observar uma aula, é observar a coisa em si. Então, por exemplo, você está
tentando aprender como operar no mercado financeiro. E aí você observa as pessoas trabalhando ali no mercado financeiro. Essa que é a ideia, observar e você observar a coisa acontecendo. Quando vemos e ouvimos, né, então ali é audiovisual, até aí 50%. Olha só como faz sentido. 70% quando discutimos com os outros. Então aqui, por exemplo, a gente está tentando discutir a aprendizagem, a gente está aprendendo mais do que se a gente só estivesse lendo sobre aprendizagem. Né? Para mim faz sentido, tá? 80% quando fazemos. Então assim, poxa, eu tenho que ir lá dar uma aula sobre um tema, né? Aí eu vou para 95%, que é quando ensinamos aos outros. Aparentemente, faz sentido. Se a gente pensar em papo de carreira, né? Então se a gente pensar em aprendizado corporativo, você vai falar assim, poxa, Sabino, mas não tem a tal da aprendizagem baseada em problemas, que é você fazer os desafios, fazer projetos. Então, fazer projetos está ali, ó, no 80%, quando fazemos alguma coisa. Faz muito sentido para mim a profundidade aqui. E quando a gente pensa em a gente ter que aprender muita coisa ao longo do tempo, né, o tal do lifelong learning, me parece até mais fácil a gente usar, discutir com os outros, fazer alguma coisa, tentar ensinar os outros, do que simplesmente a gente ler ou fazer aquela aprendizagem passiva, né? Não faz sentido, Pri? Concordo. Inclusive, eu estou alocada num projeto que eu atendo algumas líderes de uma grande empresa e veio a ementa, né? Eu lá, eu falar disso, disso, disso. Eu falei, ok, quando eu conheci o nível de profissional, sabe? As pessoas extremamente experientes, enfim, com vários aspectos, cara, ficar lendo slide não ia rolar. E aí, qual que é a minha proposta, né? E aí, eu fujo um pouco desse modelo tradicional, porque, gente, eu só ia perder tempo meu e o delas ali, não ia gerar uma boa experiência. Então, eu vou colhendo situações de problemas reais, sabe? Qual que é o desafio? Aconteceu algum problema essa semana e alguém sempre traz. E aí, olha, eu já tentei isso, ou eu tentei isso, deu errado, não deu certo, não, depois. E aí a gente vai criando esse ambiente justamente para a gente compartilhar. Depois eu meio que amarro com aquela ementa que estava proposta, para tangibilizar, né? Dar aquela sensação de concretude de que a gente está falando de assuntos que a organização pré-estabeleceu que precisam entrar. Mas faz total sentido quando ensinamos as outras. Porque eu vejo até pelo semblante delas, né? E aí fica assim, nossa, eu não passo isso sozinha, eu achei que isso acontecia comigo. Então elas trocam muito figurinhas. E ali o meu papel não é de assumir a figura de autoridade que vai lá ensinar. Imagina, eu só facilito a forma com que elas lidam com essas questões. E aí é um grande desafio, porque quando é uma galera que está entrando no mercado de trabalho, beleza, ok, olho, mas também devolvo muito. Ali não, fico bem no bastidor. Esse ponto que você trouxe, eu estou lembrando agora, não quero nem arriscar falar o nome da tal da pesquisadora lá, porque provavelmente eu vou falar o nome errado, mas eu vou trazer depois. Ela falou uma coisa, eu estava vendo um vídeo dela falando sobre aprendizagem, ela falou uma coisa que bate com isso que você está falando e me parece que faz sentido mesmo. A aprendizagem, quando fazemos, né, que está parecendo ali com aprendizagem baseada em problemas, e quando ensinamos aos outros, não serve muito para quem está começando. Quem está começando precisa um pouco do ver e ouvir, né, de ser conduzido. Isso também é verdade, né? Normalmente, a pessoa que está muito iniciante num tema, ela está tão crua naquele tema que ela não consegue entrar nessa profundidade maior. Ela tem que começar na profundidade menor, porque ela tem que criar os pontos de ancoragem ali, né? Ela tem que criar o conhecimento, que depois vai receber esse conhecimento mais profundo, né? Acho que você comentou, mas você está no mudo, tá, Pri? Eu falei, é isso aí. Não, e faz todo sentido. Eu queria trazer um outro ponto agora. Esse ponto eu preciso estudar mais sobre isso, tá? Mas o tal do microlearning. Você sabe que quando eu comecei a fazer curso,
Eu tive uma ideia, que assim, era uma ideia da minha cabeça. Não sei se você já fez isso, eu faço muito. Eu invento coisas que depois eu descubro que já existem, mas eu nunca tinha visto. Mas eu inventei, né? Para mim, eu inventei. Só que eu depois, né? E eu inventei um negócio que é mini curso. É um curso bastante focado, pequenininho, que a pessoa que está desenvolvendo o curso, que está criando o curso, precisa estudar tudo, condensar, fazer um curso pequenininho e colocar lá. Beleza. Começou a dar certo isso. Depois eu descobri que, né, isso é microlearning e que, né, já existem teorias que embasam esse tipo de conhecimento. Mas você sabe que para a carreira, eu estou achando, Pri, que faz mais sentido a gente focar um pouco em tentar fazer microlearning. Por quê? Primeiro, você vai fazer um curso que você não demora tanto tempo para sair do começo e chegar até o final. Então, imagina assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu dia a dia. A pessoa quer aprender Power BI. Em vez de você tentar fazer um curso de 4 meses para aprender Power BI, né? E é justamente, olha como eu estou ressentido, né? O pessoal tem vendido muito na internet hoje o tal do zero ao super avançado de todas as coisas do universo no mesmo curso. Você não vai parar, sentar e ficar meses estudando um negócio de ponta a ponta. Seria muito melhor você pegar pequenos, falar assim, não, eu quero aprender como fazer uma tabela dinâmica no Excel, ou fazer carregar um arquivo no Power BI. Eu só quero aprender isso. Aí você senta, estuda rapidinho, treina aquilo um pouco, 2, 3 dias você está sabendo fazer. Aí você passa para um próximo. Não, agora eu vou aprender a fazer uma funçãozinha. Então vou lá, me dedico, faço, aprendo, tá funcionando, tá funcionando. E eu vou escolhendo o que eu quero aprender com coisas pequenas, com conteúdos pequenos. O que te parece isso assim? Parece fazer sentido para a carreira? Cara, hoje mesmo eu vi uma publicação bem polêmica no LinkedIn falando, né, sobre o impacto que os vídeos curtos de Instagram e agora no LinkedIn está causando no comportamento e até na ansiedade das pessoas. Elas não têm mais paciência de assistir um vídeo longo, um curso longo, porque acho que fica difícil ter essa sensação de concretude, né? Então, poxa, aprendi, apliquei, ok, vamos para o próximo. Então, eu fico um pouco preocupada Não, com esse. deixa eu aproveitar esse gancho, Pri, porque acho que eu não, talvez eu não tenha explicado 100%. Assim, ó, um curso curto, eu estou pensando num curso curto, um curso de 2 horas. Por quê? Porque um curso de 2 horas, se você tiver, por exemplo, num sábado, você faz em uma sentada, resolveu, né? E aí, eu tenho visto bastante material sobre isso também. A questão dos vídeos curtos, né? O problema dos vídeos curtos são esses vídeos que são muito curtinhos. Você começa e termina, é 1 minuto, né? Então, eu acho que, guardadas as devidas proporções, né? O microlearning seria um vídeo longo, né? Você pega, por exemplo, hoje no YouTube, se você pegar um vídeo de 20 minutos, meu filho, por exemplo, acha que é uma eternidade. Eu assisto live, muitas vezes, assim, eu assisto mais gravado, é verdade, mas eu assisto live de 1 hora e meia, quando o assunto me interessa. Às vezes eu não assisto de ponta a ponta, na maioria das vezes eu não assisto de ponta a ponta. Eu deixo ali no computador, ligado, assisto um pedacinho, vou fazer outras coisas, tal, depois deixo rolar mais um pedaço, às vezes volto um pouco, é como se eu estivesse estudando mesmo. Mas um vídeo de 1 hora e 20, às vezes 2 horas. Então eu associo o microlearning seria equivalente a um vídeo longo. Vídeo curto, aí, esses vídeos curtos, TikTok, Instagram, isso realmente traz um problema bastante grande para a O ansiedade. contexto é diferente, né? A gente está falando de redes sociais, de coisas do dia a dia, mas vamos ver aí o que as pessoas vão investigar em relação a isso. Mas era só um comentário, porque justo hoje eu vi essa crítica. Não, mas faz aí, sentido. Interação. Particularmente, eu acredito que é uma boa pedida, sim, ter conteúdos distribuídos em arquivos menores, digamos assim. Porque aí a gente tem essa concretude que eu estava te comentando.
Mas Então, não pode acho ser que é tão um pequeno também, né? movimento. Não, mas assim, não é um vídeo, você vai explicar, falar É, sobre, porque sei não lá, dá mas tempo, né? 60 segundos, poxa, é É. muito superficial, talvez seja ali só uma isca para a pessoa depois avançar. Aham. Mas acho que a gente tem que ser mais fiel a essas coisas que a gente acredita, sabe? Para a gente defender até a qualidade do que a gente está entregando para essas pessoas, porque a gente vê. Eu já atendi uma pessoa que comprou um curso caríssimo, do tipo 14 mil reais, e assim, seja um dev sênior, como que é lá, quando a pessoa é Cuidado com os front-tech, nomes. Sei. não, full stack. Seja full Ah, sei. stack em 3 meses. Aham. Tipo, eu não lembro se era 10 dias, era um negócio muito absurdo. Só que a pessoa estava tão desesperada que ela foi lá, colocou todo o dinheiro que ela tinha para um negócio que, assim, quem está aqui um pouquinho mais tempo na jornada já sabe o que, que é, né? Então, é Não, muito apelativo. mas assim, sabe o que tem me intrigado muito? Deixa eu só comentar, né? O Douglas falou que ele acha que depende um pouco do contexto, né? Hora uma coisa mais curta, hora uma coisa mais longa. Aí o Leonardo aprender por TikTok não dá. Assisto vídeos de 1 ou 2 horas, isso é legal. Mas o melhor é quando estamos atendendo alguma demanda, a foco e comprometimento. Vocês sabem, gente, assim, ó, eu tô já há muito tempo tentando montar um curso aqui no Office Resolve de Excel, baseado em projeto. As pessoas vêm e se comprometem em fazer um projeto. E esse projeto, a pessoa tem que descobrir como que ela vai resolver e tal, né? É difícil pra caramba de conseguir engajar as pessoas, porque ela quer, assim, ó, eu sempre falo isso para os meus alunos. É muito mais divertido. Oi, Vivi, tudo bem? É muito mais divertido você aprender com um negócio que você chega lá, você senta, você ouve, o professor fala, você acha que você entendeu, você sai, puxa, muito legal isso aqui, aprendi tudo, entendi tudo. O cara explica muito bem. Se alguém te fizer uma pergunta 5 minutos depois, você não sabe explicar. Você não entendeu. Só que você não sabe que você não entendeu. Esse curso que eu proponho, que eu já tenho proposto há muito tempo, baseado em projetos, a pessoa precisa se desafiar, ela precisa se incomodar, ela precisa descobrir que ela não sabe, ela precisa receber uma ajuda, conseguir fazer, para depois chegar no ponto e falar assim: aprendi. E é muito mais custoso, né? Então, a gente precisa pensar se a gente realmente está aprendendo com o que parece que a gente está aprendendo. Porque eu concordo, às vezes a gente não quer se esforçar tanto e é legal ficar com essa sensação de que eu aprendi, né? Ah, não, eu vi um videozinho lá, já sei tudo. Já sei tudo. A lei do mínimo esforço. E assim, eu não julgo as pessoas porque tá todo mundo cansado, Não, tá eu todo julgo mundo sim. tendo que fazer de tudo. Não, eu não Eu julgo. julgo. Eu não julgo. Eu julgo sim. Esqueci na fila do pão. Mas porque assim, cada um vai ter as consequências, sabe? Não, eu também não sou ninguém na fila do pão, mas assim, na minha cabeça, eu julgo no seguinte sentido, eu tô falando também, não tô condenando, eu tô julgando só, não tô condenando. A pessoa tá se enganando, né, Pri? Assim, é muito. É muito se enganar e a pessoa, no fundo, sabe que tá se enganando, porque você não aprende de verdade, né? Mas Sabino, isso é algo que a pessoa vai ter que dar conta sozinha. Às vezes pode estar lá uma obra de arte, um Picasso na frente dela, ela vai falar, cara, isso aqui é o Turma da Mônica, é um desenho do Maurício de Souza. Aí, cara, vou falar para ela que não, que é o Picasso, sabe? As pessoas vão ter que se dar conta, né? Que é o que eu sempre falo nas nossas lives. Quando vai procurar uma terapia? Quando vai procurar uma mentoria? Quando começa a ter prejuízo, entendeu? Vai Uhum. chegar uma hora, isso aí funciona até a página 2. Só que a pessoa tem que É, dar conta sozinha, tem que se dar sabe? conta, né? Perceber. Não, talvez eu esteja dando murro em ponta de faca, né? A pessoa tem que perceber mesmo, não tem muito jeito, né? E o único problema é que tem uns espertinhos aí que descobriram os gatilhos, né? Os gatilhos que fazem a pessoa comprar curso. E aí os cursos que mais vendem. Esse negócio, eu tenho um negócio que eu fico pensando assim, gente, tem uma galera comprando curso de 8 mil reais. Que curso? Assim, ninguém conseguiu me comprovar isso ainda. Que curso
que vale 8 mil reais. Tá, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu tô falando de curso desses vendido por internet e tal. Claro que se você for fazer, por exemplo, uma pós-graduação na GV, vai custar mais caro do que isso. Só que, né, você vai ter lá um diploma de que você se formou na GV e talvez, ó, eu vou chutar um negócio aqui, né? O pessoal da GV vai ficar bravo comigo. Talvez o conteúdo não valha o tanto que ele custa, mas o diploma vale, né? Com certeza. Deixa aqui a polêmica. Tomara que não tenha ninguém da GV vendo esse vídeo e ninguém veja. Mas assim, pós-graduação numa faculdade de nome, muitas vezes vale mais o título do que a jornada que você tem lá, né? E sai muito mais caro. Mas provavelmente você está comprando o diploma e não a jornada. Ó, a Vivi está falando, fiz a minha pós online também. Não é fácil estudar ou manter uma disciplina, rotina de fato. Online é bem diferente de um curso presencial, né? O que você acha, Pri, entre online e presencial? Eu vou dizer que eu muitas vezes prefiro um online, não como aluno preguiçoso, mas como alguém que quer aprender. Porque no online, se você se programar direitinho, se você realmente levar a sério, você pode usar o tempo de deslocamento para estudar também. Então, em vez de você ir até o lugar aprender e voltar, usa todo o tempo, estuda, busca informação, tal. Diz aí. Pode discordar, não tem Nossa, problema. eu fujo total a regra. E, assim, ironicamente, spoiler, primeira vez na vida que eu falo isso em público, mas eu prefiro 1000 vezes estudar presencialmente. Olha, depois de ter criado, sei Acabou a lá, live. uns Não, 60 acabou a live. Não, cursos na chega. vida, meu, não rola, cara, não rola. Eu já tentei, sabe, Por eu causa deixo de lá foco. no. Não, cara, eu fico ali, eu ponho no 3x e vou, saca? É um negócio que eu tô ali, tô vendo, eu já, beleza, isso aqui, tá, 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 tá. Não, não é assim do tipo, pegar lá o meu material, fazer meu mapa mental, nossa, isso aqui eu não entendi, deixa eu pesquisar. Para eu fazer isso, eu tenho que, assim. E os cursos online que eu assisti até hoje são extremamente superficiais, sabe? É muito, uma coisa muito óbvia, eu não me sinto desafiada. Diferente do presencial que eu digo, por exemplo, eu faço lá discussões de caso com colegas psicólogos. Pô, é uma riqueza que a gente tem, e às vezes até online, mas tem a troca ali ao vivo, digamos. Online ao vivo, né? Você tá dizendo entre Isso. online ao vivo e online gravado. Eu estou vendo alguém, duas pessoas discutirem um caso, ver uma entrevista, o que for, né? Então, por isso que eu te falei, vai muito do perfil. E olha Mas, só. ó, olha só o que você está dizendo, eu vou compartilhar de novo aqui, ó. Faz sentido se a gente for usar como referência a pirâmide. Quando você está vendo um vídeo online gravado, você chega até aqui, ó, 50%. Para você baixar disso, 70, 80, ou melhor, para você aumentar, né, aprofundar mais, você tem que ter pelo menos um online ao vivo, né? Agora, vamos pensar num negócio, ó, a Vivi tinha falado também aqui que ela fez a pós online, que não é fácil estudar ou manter uma disciplina online e tal, mas vamos dizer que você realmente precise aprender alguma coisa, você realmente precisa aprender. Se você for fazer online, você consegue usar um online gravado para adiantar, porque você pode ver a hora que você quiser. Imagina, você está fazendo um curso presencial. Seu curso presencial vai durar 1h30, 2 horas no máximo. Vai, tudo bem, tudo bem. Vamos dizer que seja um sábado, 4 horas direto. Cansativo pra caramba, né? Uma pós, não sei, 2h30, mais ou menos, de aula presencial, cansativo também, né? No online, o que você pode fazer? Dá uma olhada no online gravado primeiro. No online ao vivo, com um tempo menor, discutir casos, por exemplo, né? Então, aliando estratégias, você consegue fazer coisas interessantes. Confesso que assim, eu já tentei fazer várias vezes cursos um pouco diferentes. Assim, as pessoas têm dificuldade de aceitar que realmente é mais efetivo você discutir, você ser desafiado, você ter que fazer alguma coisa. É muito mais confortável. Não, eu vou só ver aqui. Não, eu me dou bem com curso online. Eu assisto tudo rapidinho, next, 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 e tá tudo bem, né? É claro que tá tudo bem, você se engana.
Então, acho que esse tem as suas vantagens, isso é indiscutível, mas para o meu processo de aprendizado, Eu acho que as pessoas de tecnologia talvez realmente tenham mais facilidade com o online, porque ela está acostumada a procurar documentação, a estar trabalhando aqui e vendo um vídeo para resolver um problema ali, então acostuma, né? porque assim, área tech, código é código, claro, tem uma linha a mais, uma a menos, mas a lógica é a mesma, né? Agora, dependendo da área, por exemplo, humanas, cara, é uma coisa vira É, 30 bilhões de universos. Então, aí por isso, sabe? E aí, por exemplo, se é um curso gravado, é isso. Porque se a pessoa for explorar alternativas, vai ser um vídeo de 5.000 horas. E aí perde o sentido do objetivo ali, né? Que é ser coisas mais diretivas. Mas, assim, ironicamente, essa é a minha situação. é. Não, mas assim, ó, eu vou dizer para você, ó, a Viviane tinha falado assim, ó, online ao vivo é top. Aí é bom porque tem dinâmica e tal, dá para aprender. Minha certificação de PO foi online ao vivo 16 horas. Valeu super a pena. Isso A é minha legal. também, a minha também. Depois Isso com é o legal. Gabi, Isso é legal. Eu, assim, eu acho, Pri, que a gente tem que aliar todas as coisas, sabe? Tem que ter uma base do online gravado. Eu vou falar um pouco de tecnologia, que é um pouco mais meu mundo aqui. Se você tem a parte mais hard, né? A parte mais tech mesmo, gravada, você pode ver várias vezes se quiser, né? Você pode ver um trechinho específico, você pode buscar depois como se fosse uma biblioteca. Aí, uma parte online ao vivo, para ser mais diretivo, né? Para direcionar um pouco mais o aprendizado. Uma parte de resolução de problemas, onde a galera tem que resolver ali alguns projetos e tal. Eu acho que se você montar várias modalidades, claro, o aprendizado vai ser mais profundo. Né? Eu acho que a gente tinha que conseguir fazer as pessoas entenderem que precisa disso e parar de ficar comprando esses acesso vitalício você do zero ao sabe, avançado. você sabe que uma das queixas que eu observo também com as pessoas que eu atendo inclusive, recentemente, uma pessoa falou assim: Priscila, eu tenho sei lá quantos cursos. Gente, são muitos cursos. Tem uns 30 cursos que a pessoa só vai comprando e nunca vê, nunca faz, nunca faz. É, E aí a gente fez alguns combinados. O primeiro que ela está conseguindo cumprir é não comprar nenhum curso, nem que custe R$ 1, até ela finalizar tudo aquilo. E aí pedir para ela listar todos esses cursos, definir qual é o critério que ela vai usar para ela priorizar, porque ela quer fazer esses cursos em, sei lá, 4 meses, alguma coisa assim. E tem cursos longos, tem cursos mais curtos, mas virou um vício, sabe? Ah, só R$ 2,99, manda. Ah, R$ 199, manda também. É umas coisas assim, mas porque eu acho que é muito essa ansiedade de querer estar em movimento, de aplicar as coisas. é. E, gente, tem que tomar muito cuidado, porque isso Não, é às vezes a ilusão. pessoa acha que vai fazer o curso mesmo, né? Ó, o Douglas falou um negócio interessante. Eu assisti um mini curso com o professor Sabino, vi tudo, na dúvida revia, né? E aí o next só se já dominar alguma coisa, se já vi e entendi. Bem bacana mesmo, ó. E a Vivi, vi muitos vídeos do Sabino antes de tirar a CPRE, valeu muito. Foi vídeo gravado, mas anotava todas as dicas e deu super certo também. Você sabe, Vivi, que teve muita gente que estudou e tirou certificação CPRE com aqueles vídeos, né? Vídeos do YouTube, os cursos também, né? A mentoria CPRE-FL que eu criei. E assim, eu tô aqui desenvolvendo cursos que eu acho que precisa ter as modalidades. Não que a pessoa vá usar todas as modalidades, mas ela precisa ter à disposição. Algumas coisas tem que ser online gravado, porque aí você consegue ver, rever. Tem que ser mais focado, mais direto ao ponto. Tem que ter alguma coisa de suporte, nem que seja um grupo de WhatsApp, de Telegram, né? Funcionou muito bem também aqui. E eu gosto da ideia do online ao vivo. O problema do online ao vivo é que às vezes na correria não dá. Mas essa live nossa aqui, por exemplo, é um online ao vivo que funciona, né? Tudo bem que muitas vezes as pessoas veem depois gravado. Mas quem consegue vir com a gente tem um aprofundamento maior no papo, né? Obviamente, você está aqui, você faz a pergunta, né? Você está participando. É diferente, eu acho que faz todo sentido. Né?
E foi justamente na época que eu conheci a Viviane, que ela estava estudando para CPRE e fazia algumas perguntas lá dos vídeos e tal. Gente, ó, hoje a gente tem uma meta aqui de não estourar o nosso tempo, né? Tem algumas coisinhas aí. Tanto eu, falando um pouco de bastidores aqui, tanto eu quanto a Pri temos trabalho a fazer hoje ainda, por incrível que pareça, né? Então, trabalhos, no meu caso, trabalhos atrasados. No seu caso, não é atrasados, né? É rotineiro. Mas no meu caso, trabalhos atrasados. E então, assim, eu acho que o papo valeu a pena como um primeiro papo, mas eu estou querendo muito que a gente faça um papo mais estruturado. E eu quero também que vocês que participam aqui do Papo de Carreira me ajudem a estruturar estes cursos que realmente fazem as pessoas aprender. A Pri também vai participar disso, obviamente, mas que realmente a pessoa se desafie e não seja aquela coisinha só de, vou comprar mais um curso e vou fazer. E a gente vai aplicar isso tanto no Office Resolve, quanto nas nossas coisas de inovação, gestão, soft skills, enfim. Tem um montão de coisas para a gente fazer aí. Pri, uma mensagenzinha final de hoje, tem alguma coisa que você quer ressaltar? Acho que voltamos na questão do autoconhecimento, né? Ou seja, por que vocês vão estudar, o que vocês têm de expectativa, quais são os benefícios a curto, médio e longo prazo, talvez, para esse objetivo que vocês têm em relação aos estudos. E isso pode facilitar um pouco essa organização, essa priorização do que vocês vão começar a fazer primeiro e sigo em frente, porque estudar é algo que a gente não vai deixar de fazer, porque senão a gente vai morrer na praia. Show de bola. Gente, para quem chegou até aqui, não esquece, dá o like, que ajuda a gente. Compartilha o vídeo com a galera, ajuda a gente a espalhar um pouco mais esse vídeo aqui, essa nossa comunidadezinha, porque vai vir bastante coisa bacana por aí e a gente precisa da sua ajuda para crescer um pouco mais. Toda segunda-feira, 20 horas, papo de carreira aqui no Office Resolve. E o Office Resolve, para quem é mais da parte técnica, né? Acho que talvez aí o Douglas, que costuma acompanhar a gente por causa da parte técnica, se não me engano, né, Douglas? Vai vir bastante coisa aí de Excel, Power BI, já rapidinho a gente vai ter conteúdos novos aqui no Office Resolve. Então, fica de olho. Gente, obrigado mais uma vez, Pri. Obrigado mais uma vez por mais um Papo de Carreira. Até semana que vem. Um abraço. Até o próximo Papo de Carreira aqui no Office Resolve.